Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no quarto trimestre de 2022. Esta é a lição de número 22, Jesus e uma ordem superior. Nessa lição nós vamos abordar o fato que Jesus pertence a uma ordem superior, a ordem chamada de Ordem de Melquisedeque. A ordem de Jesus é uma ordem superior e o seu sacerdócio muito superior ao sacerdócio de Arão. Antes de nós darmos início à nossa lição, vamos fazer a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, viemos à tua santa presença em oração, fazemos confissão dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas falhas e clamamos, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue que Jesus derramou na cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos santifica e nos dá a direção pelo teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O texto base da nossa lição está em Hebreus capítulo 7, versículo 26, que diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então essas são as características do Senhor Jesus, não é? Um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática dessa lição: como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Então, esse é o sacerdócio de Jesus. Ele é imutável, não tem nenhum tipo de mutabilidade, de mudança. Por quê? Porque ele é perfeito e ele é eterno. Ele é perfeito porque nele não há mácula, não há mancha, não há pecado. E é eterno porque está estabelecido por toda a eternidade em nome de Jesus. Objetivo geral da lição: após essa aula, deveremos estar aptos a explicar o aspecto tipológico de Melquisedeque, destacar a natureza do sacerdócio de Cristo e expor os atributos do sacerdócio de Cristo. Logo em seguida aí nós vamos ter as leituras diárias de segunda a sábado, com textos bíblicos relevantes que vão tratar desse assunto. Amém? A leitura bíblica em classe de hoje está em Hebreus capítulo 7, dos versículos de 1 a 19, que diz assim: porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu os dízimos de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui
certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Glória a Deus. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz a mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto nos leva a crer, nos leva a entender, não é, a superioridade da ordem que o Senhor Jesus exercia o seu sacerdócio, a superioridade, não é, do sacerdócio de Cristo em comparação com o sacerdócio de Arão, não é? Então, o texto nos mostra que Jesus, ele é extremamente superior a Arão naquilo que diz respeito à apresentação da oferta pelo pecado. Ou seja, o sacerdócio de Arão era composto por homens pecadores, homens errantes, homens cheios de falha, assim como eu, como você, ao passo que o sacerdócio do qual Jesus Cristo faz parte é um sacerdócio eterno, puro, sem erro, sem mácula, e Jesus se apresentou de tal maneira perante o Pai. Jesus é Filho de Deus, Jesus é perfeito e, na sua perfeição, ele pode interceder por mim, por você e apresentar o seu sangue precioso, o seu sacrifício como um cordeiro vivo. No sacerdócio de Arão, quando uma pessoa cometia algum tipo de pecado, deveria levar um cordeiro, um boi, uma ovelha, algo do tipo, para ser sacrificado no seu lugar. O pecado que aquela pessoa cometeu deveria ser pago através da morte. E o animal morria no lugar daquela pessoa e o seu sangue era aspergido no altar. Mas isso era um ritual imperfeito, até que veio Cristo Jesus e na sua perfeição se ofereceu a si próprio na cruz do Calvário para, derramando o seu sangue, poder estar apresentando o sacrifício perfeito diante de Deus por mim e por você. Hoje nós temos acesso ao Pai através de Jesus. Basta para isso que nós venhamos a crer e a invocar o seu nome, pois está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Interagindo entre nós, esta lição trata de um assunto especial, sacerdócio perfeito e eterno de Jesus. Estudaremos como o sistema de sacrifício levítico apresentado no Antigo Testamento deu lugar ao sacrifício completo de Jesus no Calvário. Só Jesus Cristo tinha as prerrogativas para mudar o sacerdócio e a lei. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós dissemos agora. Só Jesus Cristo tinha essas prerrogativas para mudar o sacerdócio e a lei. Quais prerrogativas? Santidade, pureza, isenção total de pecado, perfeição, sujeição à vontade de Deus. O sacerdote da linhagem de Arão não conseguiria fazer isso por conta da sua imperfeição.
Já Jesus Cristo, Filho de Deus, ele sim poderia interceder por nós e entregar o sacrifício perfeito perante o Senhor. Amém? Glória a Deus. Tópico 1, quanto ao aspecto da sua tipologia, um sacerdócio com realeza. O autor destaca que Melquisedeque era um sacerdote-rei. Como sacerdote, recebeu dízimos de Abraão e como rei governava sobre Salém. Embora os reis tivessem alguma participação no culto da antiga aliança, a função sacerdotal de oferecer sacrifícios e representar o povo diante de Deus cabia somente aos sacerdotes. Eles não eram reis e a ordem do sacerdócio levítico não previa a existência de um sacerdote-rei. A existência de um sacerdote-rei, portanto, no contexto bíblico, só poderia acontecer se este fosse de outra ordem. Jesus, que era da tribo de Judá, é levantado por Deus como sumo sacerdote segundo essa nova ordem, da qual Melquisedeque é o tipo, faz a tipologia, o sinal, aquele que aponta para Cristo. Melquisedeque era um tipo de Cristo, não é? Porque não teve começo, não teve fim e não se achou nele nada que o condenasse. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus era rei e era sumo sacerdote em nome de Jesus. O subtópico 2 vai falar sobre um sacerdócio firmado na justiça, porque Jesus é justo, não é? E o subtópico 3, um sacerdócio com legitimidade divina, porque era filho de Deus e era Deus, e é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Síntese do tópico 1. Assim como de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo tem grande realeza, é firmado na justiça e é legitimamente divino. Glória a Deus. Tópico 2. Quanto ao aspecto de sua natureza, um sacerdócio perfeito. A palavra teleiosis, de perfeição, usada pelo autor em Hebreus 7,11, quer dizer um alvo a ser atingido. Nesse contexto, ela é usada para se referir ao relacionamento com Deus. Nem a lei, nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento puderam resolver o problema da culpa e produzir o perdão que a santidade de Deus exigia. O autor destaca que o relacionamento do homem com Deus só pode ser restaurado por um sacrifício perfeito, algo que o sistema levítico não tinha possibilidade de realizar. Então, no finalzinho desse texto, a lição nos diz o seguinte, nos chama a nossa atenção. O autor destaca que o relacionamento do homem com Deus só pode ser restaurado por um sacrifício perfeito. E os sacerdotes, não é, da linhagem de Arão não tinham essa perfeição, não tinham condições de oferecer a Deus um sacrifício perfeito. Apenas Jesus Cristo teve essa condição e foi levantado por Deus para isso, para oferecer de uma vez por todas um sacrifício perfeito diante do nosso Deus, por todos nós. Amém? Aleluia! O subtópico 2, um sacerdócio imutável, porque não havia nenhum tipo de mudança no seu sacerdócio, e um sacerdócio eterno, porque será por toda a eternidade Jesus Cristo sendo o nosso sumo sacerdote. A síntese do tópico 2, a natureza do sacerdócio de Cristo, é expressa pela sua imutabilidade, perfeição e eternidade. Glória a Deus. Amém? Tópico 3, quanto ao aspecto de santidade. Um sacerdócio santo. Santidade é um dos atributos de Deus. Em outro ponto da carta aos Hebreus, o autor sagrado afirma que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Esta era uma das exigências da lei mosaica, que o sumo sacerdote não apresentasse nenhum defeito, inclusive físico. Assim, devido à condição humana, não apenas os sacerdotes não eram perfeitos, mas todo o sistema sacerdotal levítico era imperfeito. Somente Cristo podia atender às exigências de um sacerdócio inteiramente santo e perfeito. Portanto, o sacerdócio, não é? Tinha que ser santo. Aquele para se apresentar diante do Senhor tinha que ser santificado. Mas até então era tratado por homens. O sacerdócio levítico era exercido por homens. Isso
Com Jesus não acontecia por quê? Porque Jesus era Deus, Jesus era perfeito, Jesus não tinha defeito algum, Jesus era santo e não tinha nele pecado. Portanto, ele é o único que tinha as prerrogativas para entrar na presença do Senhor e entregar o perfeito sacrifício por mim e por você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2, um sacerdócio inculpável, porque Jesus não tinha culpa de nada, ele era inocente, puro e sem pecados. E o 3, um sacerdócio imaculado, sem mancha, sem sujeira, sem rugas, sem nada que o condenasse. Amém? A síntese do tópico 3 diz: o ministério sacerdotal de Jesus Cristo é santo, inculpável e imaculado. Glória a Deus. Conclusão: a carta aos Hebreus apresenta uma doutrina sistematizada do sacerdócio de Cristo. Mostra que Jesus é o sumo sacerdote e rei, predito nas Escrituras, e que, como tal, é superior ao sistema levítico. Melquisedeque, rei de Salém, a quem Abraão entregou o dízimo, tornou-se um tipo desse sacerdócio eterno. E não só isso, mas todo o sistema levítico tornara-se obsoleto, visto que a nova ordem sacerdotal havia suplantado a antiga. Então, o sistema levítico tornou-se ultrapassado, já não mais atendia às exigências de Deus quanto à santidade, à pureza e para que fizesse efeito no perdão dos pecados daquele que se apresentava diante de Deus. Apenas Jesus Cristo tinha essa prerrogativa como sumo sacerdote, suplantando então a lei antiga, que é a lei levítica. Aleluia! Logo em seguida aí na lição nós vamos ter os exercícios para refletirmos, que é aquele joguinho de perguntas e respostas a respeito do tema que nos trouxe a lição 22, Jesus e uma ordem superior. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Onde você está, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, viemos mais uma vez em oração e pedimos, Pai, ó Senhor, coloque no nosso coração a revelação dessa palavra, Pai. Nos ensina que esse meu irmão, essa minha irmã tenham um entendimento em sua meditação. Em nome de Jesus, que o Senhor o direcione pelo Teu Santo Espírito a essa palavra e que realmente eles possam absorver esse conhecimento que o Senhor nos trouxe no dia de hoje. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Olha, um tema muito interessante, muito relevante, esse tema da lição 22. Leia novamente a lição na sua casa, com calma, tranquilo. Aqueles textos que nós indicamos de segunda a sábado no início da lição. Busque ler, busque meditar, peça ao Espírito Santo, porque ele vai te direcionar em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Erga suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você, sua casa e sua família. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém. Semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.